Audiobook Jus Resumos, Direito Constitucional, Aula 7 Controle de Constitucionalidade, Sistemas, Requisitos, Princípios e Objetos. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos. Hoje, iniciamos uma jornada fundamental pelo universo do direito constitucional, o controle de constitucionalidade. Nesta primeira parte, exploraremos os diferentes sistemas existentes, os requisitos essenciais para sua instituição, os princípios que norteiam o processo objetivo e, finalmente, o que pode ser objeto desse controle. Preparem-se para uma análise aprofundada de um dos pilares da nossa ordem jurídica. Vamos juntos desvendar os segredos do controle de constitucionalidade. 1. Sistemas de controle de constitucionalidade. Existem dois sistemas principais de controle de constitucionalidade que influenciaram o mundo jurídico. A. Sistema austríaco, Kelsen, idealizado por Hans Kelsen. Este sistema adota a teoria da anulabilidade do controle de constitucionalidade. A norma declarada inconstitucional produz todos os seus efeitos até o momento da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, possui efeito ex nunc, para frente. A decisão que declara a inconstitucionalidade tem eficácia constitutiva, pois ela constitui um novo estado jurídico para a norma. B. Sistema norte-americano, Juiz John Marshall, consolidado a partir da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Sob liderança do juiz John Marshall, este sistema adota a teoria da nulidade. Ao declarar que uma norma é inconstitucional, essa norma é considerada nula, sendo retirada do ordenamento jurídico desde o momento de sua edição, com efeito ex tunc, retroativo. A lei é vista como se nunca tivesse existido e, portanto, nunca chegou a produzir efeitos. A decisão que declara a inconstitucionalidade tem eficácia declaratória, pois apenas declara uma invalidade originária. 2. Requisitos para a instituição de controle de constitucionalidade. Para que um sistema de controle de constitucionalidade possa ser estabelecido, dois requisitos são fundamentais. Primeiro, Constituição rígida. Uma Constituição rígida é aquela que possui um processo de alteração mais dificultoso do que o das demais leis. Essa rigidez garante a supremacia constitucional e a necessidade de um mecanismo para verificar a compatibilidade das leis infraconstitucionais com a Carta Magna. Segundo, órgão incumbido constitucionalmente de tutelar o ordenamento jurídico. É essencial que a Constituição designe um órgão específico para realizar o controle de constitucionalidade, garantindo a sua efetividade e a segurança jurídica. 3. Princípios do processo objetivo. O controle de constitucionalidade, especialmente na via concentrada, que veremos em vídeos futuros, é regido por princípios específicos do processo objetivo. Não existem partes pré-definidas. Diferentemente do processo subjetivo, onde há um litígio entre partes com interesses contrapostos, no controle concentrado, o objetivo principal é a análise abstrata da constitucionalidade da norma. Incabível alegar a suspeição e impedimento do julgador. O STF possui o entendimento de que não há impedimento ou suspeição de ministro nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro manifestar, por razões de foro íntimo, a sua impossibilidade de participar. Informativo 989. Não se admite desistência. Uma vez proposta a ação de controle concentrado, não é permitido ao autor desistir, pois o interesse em jogo é a constitucionalidade da norma e a ordem jurídica como um todo. 4. Parâmetro do controle de constitucionalidade. O parâmetro do controle de constitucionalidade, também chamado de normas paramétricas ou normas de referência, são os dispositivos que servem de base para verificar a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição.
São todos os dispositivos constitucionais ou com status de lei constitucional que podem ser utilizados como parâmetro. O preâmbulo da Constituição não é parâmetro, pois não possui força normativa, servindo apenas como um guia de interpretação e explicitação dos valores constitucionais. Os tratados internacionais que tratam sobre direitos humanos e que passaram pelo processo de incorporação especial, aprovados com quórum de 3/5 dos votos em cada casa do Congresso, em 2 turnos, possuem status de emenda constitucional e, portanto, podem ser utilizados como parâmetro. No entanto, o STF, como regra geral, entende que os demais tratados internacionais não podem ser utilizados como parâmetro em sede de controle de constitucionalidade. Excepcionalmente, será cabível a DIN contra lei ou ato normativo que violou tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos aprovado segundo o artigo 5º, parágrafo 3º, da Confira, informativo 872. Princípios constitucionais implícitos também podem servir como parâmetro de controle, mesmo não estando expressamente previstos no texto constitucional, mas decorrendo logicamente do sistema. 5. Bloco de constitucionalidade. O bloco de constitucionalidade é um conceito originário do direito francês, idealizado por Louis Favoreu. A ideia central é expandir o parâmetro de controle de constitucionalidade para além do texto estrito da Constituição Federal, globalizando a ordem paramétrica constitucional. Possui 2 sentidos. Amplo. Considera como norma paramétrica em controle de constitucionalidade toda e qualquer norma com vocação constitucional, como, por exemplo, o artigo 179, incisos V e 6, da Constituição Federal. Estrito. Adotado no Brasil, entende que podem ser utilizados como normas paramétricas em controle de constitucionalidade toda a parte dogmática e a parte transitória da Constituição Federal, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, da Confira, bem como os princípios constitucionais implícitos. 6. Objeto de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade visa verificar a compatibilidade entre uma norma infraconstitucional e a Constituição Federal. Inconstitucionalidade ocorre quando há uma violação direta à Constituição Federal. Ilegalidade ocorre quando há uma violação indireta à Constituição Federal, ou seja, a norma infraconstitucional viola uma lei que, por sua vez, está em conformidade com a Constituição. Em geral, todo e qualquer ato infraconstitucional dotado de generalidade e abstração e que retira o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Isso inclui emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, decretos autônomos, incluindo os decretos delegados, constituições estaduais e suas emendas, regimentos internos dos tribunais e casas legislativas, outros atos dotados de força normativa, como resoluções e pareceres aprovados pelo chefe do Executivo. O STF possui jurisprudência consolidada admitindo a ADIM contra decretos presidenciais, resoluções do TSE e do CNMP, leis orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e leis de abertura de crédito extraordinário, e até mesmo recomendações conjuntas de TJ e TRT. 7. Revogação de determinado objeto no curso de uma ação em controle de constitucionalidade. Como regra geral, se o objeto de uma ação de controle de constitucionalidade é revogado no curso do processo, ocorre a perda do objeto e a extinção do processo sem apreciação do mérito. No entanto, existem exceções a essa regra. Fraude processual. Quando a revogação da norma tem como objetivo evitar que o STF aprecie a sua constitucionalidade.
Princípio da continuidade normativa. Quando a norma é formalmente revogada, mas é reproduzida em sua essência em outro dispositivo. Nesse caso, o julgamento prossegue e a eventual declaração de inconstitucionalidade se estende, por arrastamento, à nova norma. Não conhecimento da revogação pelo STF. Se a revogação da norma não for levada ao conhecimento do STF. É importante observar que o STF só pode se manifestar sobre os dispositivos especificamente apontados como inconstitucionais, salvo nos casos de inconstitucionalidade por arrastamento ou reverberação normativa, onde a invalidade de um dispositivo contamina outros relacionados. Chegamos ao final desta primeira parte da nossa exploração sobre o controle de constitucionalidade. Compreendemos os diferentes sistemas, os requisitos para sua existência, os princípios do processo objetivo e o vasto leque de atos que podem ser submetidos a essa análise crucial para a manutenção da supremacia da nossa Constituição. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e enriquecedor para seus estudos. Fiquem ligados para a parte 2, onde abordaremos as espécies de controle quanto ao momento, ao órgão e à extensão. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no Jus Resumos para não perder os próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!